Olá, criptomaníacos! Já que esse negócio de Bitcoin não deu certo, não passou de um golpe, hoje dou início ao canal Pokermaníacos, de frente ao Cassino Estoril. Tô aqui, um maravilhoso jardim, ó. Pode ver que já mudou até o clima, né? O canal era escuro, dentro de um quarto, na frente de uma tela. Agora não, agora é natureza. Essa vista maravilhosa pro cassino aqui. E vou mostrar para vocês as técnicas utilizadas com as cartas ali para você ter uma tendência maior de vencer. Tô brincando, né, pessoal? Não façam apostas, o Brasil é cheio de bets, tudo dando errado, não façam isso. Vamos focar naquilo que vai mudar a tua vida, que é o Bitcoin, principalmente agora que estamos em bear market. Mas eu queria começar esse vídeo falando sobre uma postagem do Willy Woo, famoso aí analista entusiasta do Bitcoin Willy Woo, que tentou justificar o não acompanhamento do ouro, né? O ouro subiu, o Bitcoin não acompanhou. Ele justificou isso dizendo que o Bitcoin tem riscos associados à computação quântica. Vocês que adoram esse papo de computação quântica, o Willy Woo falou exatamente sobre riscos associados à computação quântica e que estariam afetando, portanto, a valorização do Bitcoin, assim como o ouro valorizou. O ouro valorizou por ser uma proteção contra tudo que está acontecendo. A gente está careca de saber disso. Então, países agora, bancos centrais, estão acumulando ouro porque não confiam mais na moeda estatal de um outro país. Eu não vou colocar na minha reserva dólares se os Estados Unidos estão criando dívida em dólar, estão exportando dívida, estão inflacionando essa moeda e se podem, inclusive, criar barreiras para que eu acesse o meu dinheiro se eu fizer alguma coisa que eles não gostam, como aconteceu, por exemplo, no caso do Irã, no caso da Rússia, né? Vai que eu entro em guerra aí e perco acesso às minhas reservas. No ouro, eu não tenho esse risco e no Bitcoin menos ainda. Então por que não estão acumulando Bitcoin? Por que o Bitcoin não está acompanhando a valorização do ouro? Na opinião do Willy Woo, isso teria a ver com o risco da computação quântica. Ah, Guilherme, significa que os computadores quânticos irão ali destruir a rede do Bitcoin ou destruir a segurança das carteiras e acessarem, portanto, os meus Bitcoins? Não, não, não. O grande diferencial do Bitcoin, um dos grandes diferenciais do Bitcoin em relação a outras moedas é que o Bitcoin é uma moeda atualizável. Ele é um protocolo de software, portanto ele pode ser atualizado. Se você mesmo pode fazer aí uma proposta de melhoria, qualquer pessoa pode. E se for aceito, isso vai ser implementado no Bitcoin. Toda evolução tecnológica, ela cria ameaças e cria proteções. Por exemplo, vírus. A tecnologia avança, novos vírus surgem para o computador, correto? Mas surgem antivírus atualizados, melhores também, utilizando a nova tecnologia para dar segurança para o seu computador. A mesma coisa se aplica ao nosso Bitcoin. Vão surgir novas ameaças e vão utilizar essa mesma tecnologia para fazer com que o sistema do Bitcoin seja atualizado, não correndo esse risco. Então isso não é um problema. Mas o argumento do Willy Woo tem a ver com o preço do Bitcoin, o risco sobre o preço. E por que risco sobre o preço? Porque existem milhões de Bitcoins perdidos, unidades de Bitcoin perdidos para sempre. Estima-se aí 4 milhões de unidades, é muito Bitcoin. Se a gente está falando que Satoshi tem 1 milhão, que a Strategy tem 700 mil, imaginem 4 milhões de unidades de Bitcoin. E o argumento dele é que esses endereços antigos, portanto, endereços mais frágeis e que são associados a essas 4 milhões de unidades, sofrem risco de serem quebrados com a computação quântica. E aí nós teríamos a entrada, ou melhor, a reentrada de 4 milhões de unidades no mercado. Dependendo da forma que isso for feito, isso pode abalar o preço, correto? Você tem uma oferta maior de Bitcoins. E eu meio que ri disso, apesar de ser um risco real, eu ri disso porque o grande risco para o Bitcoin é ele ter 21 milhões de unidades. O grande risco do Bitcoin é ele ter o número de unidades que ele foi criado para ter. Parece brincadeira, parece piada, mas é a verdade. Esse é o grande risco. Por isso que eu amo Bitcoin. Quando existe um risco para o Bitcoin, o risco é ele ser o que ele foi proposto para ser. Né? Então,
apesar de fazer sentido, de poder ter algum risco daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando computadores quânticos quebrarem esses endereços, e daí? Vocês percebem que isso pode ter um abalo de preço de curto, médio prazo, mas que não altera em nada a rede do Bitcoin, em nada o sistema, mostrando como a rede do Bitcoin é segura, como ela é fantástica. O grande risco é ele ter 21 milhões de unidades. Incrível, né? Então, na minha visão, isso reforça ainda mais a segurança do Bitcoin como moeda, tá? Ela pode ter algum impacto de preço lá na frente, e isso está sendo precificado agora, sei lá. Vocês acham que países estão deixando de acumular Bitcoin por causa disso? Não, porque não está na época ainda de país acumular Bitcoin. Não chegamos nessa fase. Então, para mim, não tem relação com isso. De verdade, para mim é mais uma oportunidade, por desconhecimento de como funciona o Bitcoin, do que um risco real. Vamos falar agora sobre momento de mercado. Porque ontem o Bitcoin fechou o semanal pela primeira vez nesse bear market abaixo da alta histórica de 2021, abaixo dos 69 mil dólares. Isso aí é uma confirmação negativa, uma confirmação de tendência negativa do preço. A gente sabe que o bear market deve levar aí no mínimo mais uns 5 meses e no máximo mais uns 9 meses. Né? A maior parte das pessoas assume que o bear market vai terminar lá para outubro de 2026. Eu acho que vai terminar ali para julho. Então é isso, entre 5 e 9 meses. Mas esse momento acaba sendo agora especialmente bom, tanto para acumulação, ou seja, você sabe que você vai ter aí, bota aí uns 6 meses, né? Para acumular Bitcoin próximo ao fundo, o preço vai variar, mas ele varia dentro de uma faixa lá embaixo, que é a melhor faixa de acumulação, e também momento ideal para você fazer as estratégias malucas. O que eu chamo de estratégia maluca? Sei lá, você vai fazer alavancagem louca, vai fazer empréstimo com criptomoedas, seja lá o que você for fazer, esse momento é um bom momento para isso. Por quê? Porque você joga o seu preço de liquidação, o seu preço de se ferrar com a estratégia, lá para baixo. Vamos dizer que seu valor para liquidação numa estratégia de empréstimo seja 50% abaixo do preço atual. Você faz isso com 60k, você está jogando a tua liquidação para 30k, que é improvável de acontecer. Se você faz isso com 126k, com 120k, para facilitar o cálculo, você jogou o preço de liquidação para 60k. Já estaria liquidado agora, por exemplo, né? Então notem como você criar essas estratégias quando o preço está lá embaixo, próximo da média de 200, isso é uma proteção para você. Funciona muito bem para o longo prazo. Quando o preço voltar a subir, o teu valor de liquidação continua lá embaixo, que é o que eu estou fazendo agora, né? Eu mostrei para vocês o primeiro vídeo onde eu tive a entrevista com a Outside para conhecerem meu perfil, minha família, meus objetivos com criptomoedas, né? O que eu precisava de renda com cripto para manter aqui. Eu estou em Cascais agora nesse momento, não sei se dá para ver aí, dá, né? Ali é a praia, principal praia de Cascais, e obviamente aqui é caro. Então, eu já comecei agora a alocar na estratégia, colocar dinheiro realmente. Eu peguei para fazer esse primeiro teste 3 BTCs e já dividi ali, não dividi não, eu coloquei tudo na rede da Ethereum. Então, na verdade, você não usa o teu Bitcoin, você transforma o Bitcoin em Rapid BTC, que é WBTC, e aí você usa esse Bitcoin sim para fazer as operações DeFi. Eu vou mostrar para vocês depois do vídeo a conversa, a segunda conversa, onde eu fiz essas alocações aí, esses empréstimos com criptomoedas para ter uma renda. E aí a minha ideia é, nessa semana, colocar o restante. Eu vou alocar 10 BTCs nessa estratégia, 5 usando a rede da Ethereum, 5 usando a rede da Solana. Quanto que isso dá de retorno? Você pode fazer o proporcional para ver quanto isso daria para você. Com 10 BTCs em empréstimo, verificando ali o histórico, né? Pegando ali, a própria plataforma te mostra quanto que dá de retorno, você consegue ter de 60 a 100 mil reais por mês, tá? Alocando 10 BTCs. Da forma mais conservadora. A Outside ali está ficando para mim a forma mais conservadora. Eu não quero risco,
de liquidação, risco de nada. Então eu coloco pouco capital ali para conseguir ter esse retorno. Então você consegue fazer proporcional. Se o seu caso é 1 BTC, é 1/10 disso. Ou seja, daria de 6 a 10 mil reais por mês com essa estratégia. Faça proporcional. Mas eu achei bem interessante, tá? É mais do que a gente consegue no mercado tradicional, bem mais. Se você for aceitar um pouco mais de risco, dá para crescer bastante esse valor. E é basicamente o que eu estou fazendo agora, tá? Eu vou mostrar todos os passos para vocês, mas tenha em mente que isso agrega riscos, porque você está usando redes diferentes. Você está usando Ethereum, está usando Solana, então você agrega o risco dessas redes à tua estratégia. É mais arriscado do que deixar o Bitcoin em carteira e ponto, que eu sempre fiz. Eu sempre tive pé atrás em criar qualquer estratégia DeFi, justamente por agregar risco. Mas convenhamos que a rede da Ethereum e a rede da Solana são redes grandes. O risco é menor. Também tem o risco de liquidação. É improvável cair 50%? Mas vai que cai num dia só 50%. Porque se cai devagarzinho, você ajusta a estratégia, não tem problema. Você vai lá e ajusta. Mas se for uma queda repentina, desaba 50% no dia, você tem risco de ser liquidado. Eu não acho que isso vai acontecer dessa forma. Eu acho que agora a tendência é maior de lateralização no fundo, com pequenas bicadinhas lá para a região de 50k, por exemplo, mas não quedas assim de 50% num dia só. Isso já passou, né? Já teve quedas bem pesadas nesse sentido. Então, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o contato da Outside, outside.com, como está aparecendo aqui, se vocês tiverem interesse em conversar com eles, tá? É quem está realmente me assessorando, é a consultoria cripto que está me ajudando nesse momento para me manter por aqui, e eu vou mostrando para vocês o resultado real nos vídeos para frente. E para fechar um vídeo, queria mandar um abraço para o Nicolas e para a esposa dele. Nicolas é colombiano, a esposa é portuguesa, que me encontraram ali andando perdido pelos jardins do Cassino Estoril. Não achei que eu fosse encontrar seguidores por aqui, mas obrigado aí. Inclusive fiz um grupo de WhatsApp com portugueses, com pessoas que moram aqui em Portugal, e vamos ter um primeiro encontro agora na quinta-feira em Lisboa, no bar do Cristiano Ronaldo, hein? Vamos ver o que vai dar. Deixa o like e até o próximo vídeo. É para fazer o que aqui? WBTC ali em Assets to Supply, aí você clica em Supply. Máximo. Isso, aí são duas aprovações. Supply agora. Ok, close. Hold on, isso aí. Agora, no canto direito da tela, em Assets to Borrow, daí desce um pouco mais e encontre ali, por favor, o SDC. Boa, pode pegar o Borrow aí. Clique em Borrow. Qual vai ser a quantidade do Borrow? Agora que vem um site muito importante que a gente sempre utiliza com os investidores, tá? E eu gosto que eles mesmos abram esse site para fazer a simulação, em vez de eu só fazer aqui e passar um valor para eles, até para eles entenderem os riscos. Esse aí não precisa do endereço, que ele não vai calcular o Have Factor da carteira. Ele vai calcular só o preço de liquidação. Tá. Aí é na rede Ethereum mesmo, no ativo colateral tu pode colocar Bitcoin, o WBTC ali. WBTC, tá. No Loan tu coloca o SDC. Tá. E aí embaixo ele vai te coloca 2.5 aí, 2.4, né? 2.49, era isso? Isso, 2.49. E ali embaixo coloca aí, por exemplo, 60 mil para ver o liquidation price que ele vai calcular. Deu 32. Aí liquidation price 32 tu acha que é um preço saudável? Lembrando que a gente pode encerrar a pool de liquidez e colocar os ativos da pool também no supply. Pode mover mais WBTC, sei lá, se ele chegou nos 45, move mais WBTC, coloca aí. E tem outro mecanismo lá na Aave que a gente pode colocar um gatilho de preço, por exemplo, se o Bitcoin cair para 50 mil, ele vende automaticamente 25% da posição, transforma em USDT
E aí o próprio USDT já fica no supply. Então isso joga o preço de liquidação ainda mais para baixo. Bueno, aí agora você vai pegar o SDC no canto direito da tela. Desce para o SDC. Aqui, borrow. É esse? Borrow. Tá. Esse aí. E aí tu coloca os 50 mil. 50 mil. Muito bem. Health Factor tá aqui. Health Factor 2.5, isso aí. Muito bem, pode clicar então em OK Close, que ele vai direto para a carteira. Aí já está aí, essa é a relação de preços, né? Tu vai pagar uma média ali de uns 4% ao ano por esses dólares. Então, qualquer valor que a Pool entregue acima de 4% ao ano, tu já está com um retorno ali, tu tem um break-even, né? Atinge teu break-even, teu retorno líquido da operação. Feito isso, então, podemos agora ir lá na Uniswap, onde tem o Ethereum. Agora você precisa selecionar o SDC. Tá, o SDC daqui. Isso, boa. E embaixo você pode colocar o CBBTC. Vamos ver o seguinte, joga todo ele para rede Base primeiro, que aí fica mais simples. Que é essa aqui, né? Rede Base, Pronto. isso aí. Transfere Rede tudo. Base, manda 100%, isso, que apoia na rede Base, pode mandar bala. Deixa eu bloquear aqui. Aí no caso a gente pegou 300 e tantos mil dólares, só que a gente efetivamente só está operando com 50 mil em cada moeda. Nesse momento de mercado, onde ele, por exemplo, se a gente tivesse montado essa pool, estivéssemos montando numa situação onde o mercado está mais estável, menos estressado, a gente poderia pegar esse empréstimo e utilizar melhor ele, tá? A gente poderia chegar ali no Health Factor de 1.8, pegando mais ou menos ali uns 100, 80 mil dólares. Geralmente a gente pega uns 60%, 55%, 60% no borrow. Sim. Só que qual que é o ponto? Como a gente está num momento de estresse, onde a qualquer momento ele pode buscar os 51%, cara, é muito mais prudente a gente começar devagar, garantindo um preço de liquidação lá embaixo, cuidando, preservando o patrimônio, do que já ir com os dois pés, né? Depois, quando ele atingir aquele topo onde ele fica meses oscilando naquele patamar, aí é mais tranquilo, porque existe uma previsibilidade maior, né? Perfeito. Já foi aqui. Bueno, já foi? Clica nessa seta para baixo, no meio da tela aí, e agora você pode selecionar no SDC de baixo, CBBTC. Esse aqui. Aí, ó, Coinbase, isso aí. Pode colocar ali uma quantidade de 45%, deixa eu só ver aqui. Pode colocar então aí a quantidade de 22.500. 22.500. Que o range da pool ele tá oscilando ali entre 45 e 50. Analisar. Swap. Acho que foi. Foi sim. Então pode voltar na aba anterior. Desce um pouquinho a tela. Lá embaixo, eu acho que ele já vai ler a quantidade. Pô, já leu. Show. Coloca máximo o CBBTC. Tá. Beleza, pode analisar. Que aí ele já vai criar a pool. Criar. Aí são 3 aprovações agora. Foi? Foi criado. Suas posições, só, ok. Aí pode clicar aí nesse USDCW. Clica aí. Muito bem. Então essa aí é a pool, tu pode até favoritar essa tela. Com a pool montada, esse saldo inicial de 49.861, ele é inicial. Toda vez que a pool, ou você está na ponta vendedora, né? Então tu é a banca. Quando alguém quer comprar CBBTC ou vender CBBTC, tu tá na ponta oposta, né? Tá bom. Então o capital que você adicionou, ele vai estar sempre transacionando nesses percentuais ali embaixo, tá vendo? Agora ele está 48% em dólar e 51% em CBBTC. Mas conforme as pessoas forem vendendo Bitcoin,
tu vai comprando esse Bitcoin delas, né? E aí o teu percentual em USDC vai aumentando e o de Bitcoin vai reduzindo, o oposto, né? O de Bitcoin vai reduzindo e o USDC vai subindo. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, nessa pool de liquidez, o Bitcoin caindo até aquele range inferior que nós colocamos lá de 55 mil, tu vai estar fazendo um DCA de compra em Bitcoin. Entendi. Se o Bitcoin valorizar, tu vai estar comprando, tu vai estar vendendo esse 51% em Bitcoin. Então tu comprou ele ao preço de agora e tu vai vender ele num preço maior. Nas duas pontas você ganha, né? Se o objetivo é ter Bitcoin. E enquanto a pool faz isso, você vai estar recolhendo as tarifas, né? A gente criou há 30 segundos, já tem ali 0,23 cents. E aí você pode utilizar essa tarifa para N objetivos. Pode resgatar, como é o teu caso, né? A parte da renda. Resgatar, utiliza um cartão cripto, manda para conta no banco, para conta da corretora. E aí é o seguinte, a outra pool que a gente pode montar é a pool de Solana também, tá? Tá. Só que aí a gente pode montar ela em outro dia.